E aí, bora falar de uma ferramenta de trading que, olha, pode mudar completamente o jogo para muita gente, a ordem OCO. Para quem opera, automatizar saídas é simplesmente a chave para ter mais disciplina, mais tranquilidade, e é exatamente esse segredo que a gente vai desvendar hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Assim que a gente abre uma posição, começa aquela batalha interna. Onde é que eu realizo o lucro e, talvez mais importante ainda, onde é que eu corto o prejuízo antes que ele vire uma bola de neve? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo parece impossível, mas, acredite, não é. E essa indecisão toda, claro, gera uma ansiedade gigantesca. Sabe aquela sensação de ter que ficar com os olhos grudados na tela, acompanhando cada tique do preço, com o coração na mão? Pois é um cenário muito, mas muito comum e que desgasta demais. No fundo, o que rola é uma verdadeira guerra emocional. De um lado, o medo de fechar a operação cedo demais e deixar dinheiro na mesa. Do outro, a ganância de querer esticar um pouquinho mais o lucro, arriscando ver tudo aquilo virar pó. Essa briga interna quase sempre leva a gente para decisões ruins. E esse, pessoal, é o clássico dilema do trader. É aquela escolha de Sofia entre proteger o que já foi ganho e buscar um pouco mais, ao mesmo tempo em que se tenta evitar uma perda desastrosa. A boa notícia é que existem ferramentas criadas exatamente para resolver isso. E aqui estão os dois pilares da gestão de risco. A ordem Take Profit, para garantir os ganhos, e a ordem Stop Loss, para proteger o nosso capital. As duas são essenciais, só que, tradicionalmente, elas operam sozinhas. O problema é que só dá para usar uma de cada vez. Ou será que não? É aqui que entra a nossa estrela do dia, a ordem OCO. Ela é basicamente a solução elegante que combina o poder dessas duas ferramentas em uma única instrução, que é inteligente e totalmente automatizada. O nome já entrega o ouro, né? OCO significa One Cancels the Other, ou, em bom português, uma cancela a outra. É exatamente isso, uma combinação de uma ordem para pegar o lucro, a ordem limite, com uma ordem para limitar a perda, a ordem Stop Limit. E a mágica acontece quando uma delas é executada, a outra, desaparece na mesma hora. Então, o ponto principal é esse. Com a OCO, dá para definir um alvo de ganho lá em cima do preço atual e um limite de perda aqui embaixo, e fazer isso simultaneamente. As duas ordens ficam ali, ativas, só esperando o mercado decidir para que lado ele vai. Tá, a teoria é bem legal, mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Porque é a praticidade da ordem OCO que a torna tão poderosa. Vamos imaginar um cenário super comum. Uma pessoa comprou um ativo. O objetivo agora é vender. Seja para realizar um bom lucro caso o preço suba, ou para limitar o prejuízo se o preço resolver cair. A configuração é bem direta. Primeiro, a gente define o preço limite, que é o nosso take profit, o alvo de lucro, sempre acima do preço atual. Segundo, o preço stop, que vai ser o gatilho da nossa proteção, abaixo do preço. Terceiro, o preço limite do stop loss, que é o preço mínimo de venda se o gatilho disparar. E por último, a quantidade. Com esses 4 passos, a estratégia está montada. Agora, vamos para o cenário dos sonhos. O mercado vai a favor, o preço sobe, sobe e pronto. Atinge o nosso alvo de lucro que a gente já tinha definido. No exato momento em que a ordem de lucro é executada, a plataforma cancela automaticamente a ordem de perda que estava lá embaixo. Simples assim. O lucro está no bolso e o risco de uma queda depois disso foi totalmente eliminado. E o melhor, sem nenhuma intervenção manual. Ok, mas agora vamos ao plano B, o plano de contingência. O mercado vira, o preço começa a cair e atinge o gatilho de stop loss que a gente tinha programado. Nesse caso, a ordem de Stop Loss é executada, vendendo a posição e limitando o prejuízo exatamente onde foi planejado. E claro, aquela ordem de lucro que estava lá em cima esperando é cancelada na mesma hora, automaticamente. A disciplina foi mantida e o capital protegido. Agora vamos juntar as peças e entender por que isso tudo é uma baita vantagem estratégica. Porque usar uma ordem OCO não é só uma questão de conveniência, não. É sobre operar de um jeito muito mais inteligente. Olha só os benefícios, são muito claros. A gestão de risco fica no piloto automático. A emoção, que a gente sabe que é a maior inimiga do trader na hora da saída, é tirada da equação. Isso força a disciplina, protege o capital e também os lucros e, no fim das contas, oferece uma forma muito mais segura e profissional de operar. Automatizar suas saídas com a ordem OCO é essencial para proteger seu capital. E para proteger os seus lucros das taxas de transação, certifique-se de criar sua conta na Binance usando o cupom BNB26, que garante um desconto vitalício em todas as taxas de trade.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento mais estratégico. Porque dominar uma ferramenta como essa é só o primeiro passo para evoluir a forma de operar. Então, fica aqui a pergunta. Com as saídas totalmente automatizadas e a mente livre daquela ansiedade de ficar acompanhando o mercado o tempo todo, qual pode ser o próximo nível da estratégia de trading? A automação libera tempo e energia mental para focar no que realmente importa, encontrar as melhores oportunidades. Pense nisso.